Educação, na Zona da Mata, e pela Globo e Minas, que ficam com a cobertura especial das chuvas. E olha, toda a nossa solidariedade, tá? Então, pessoal de Minas, até amanhã, tá? Um beijo, coragem aí, tá? Eu volto já. MG1, oferecimento Super Mais, 25 anos e Unimed. O melhor plano é ter o melhor hospital. Olá, um dia de tristeza, despedidas e muito trabalho em Juiz de Fora. O MG1 continua nas ruas para mostrar as consequências da chuva de segunda-feira, com pessoas mortas, desabrigadas, desalojadas na cidade. E quem compartilha esse trabalho comigo no estúdio é o Inácio Novaes. Inácio. Oi, Érica, bom dia para você, para todo mundo ligado no MG1. Fico por aqui junto nessa missão de levar a informação a todos da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Nossos repórteres estão nos pontos mais afetados, trazendo informações e ouvindo as pessoas. Também vamos atualizar informações da chuva em Ubá e em Matias Barbosa. Informação com credibilidade é aqui. Continue com a gente no MG1. Vivo aqui da Escola Municipal Raimundo Argrives, no bairro Bom Jardim. Tô com a Delba, que é a diretora da escola, e abriu as portas para receber pessoas que estão desabrigadas aqui do bairro Bom Jardim e do entorno também, que são pessoas que vieram de áreas de risco. Delba, muito obrigada por receber a gente aqui. A Delba literalmente abriu as portas da escola. A escola está funcionando aqui com doação de roupas, com a cantina oferecendo alimentação para essas pessoas. Delba, quantas pessoas estão aqui hoje? Hoje nós estamos com 37 pessoas, sendo 5 crianças, temos 4 grávidas e o restante adultos. A escola aqui se transformou num grande mutirão de solidariedade. Eu estou vendo aqui as roupas que chegam, inclusive, muitas pessoas ainda chegam aqui doando, mas não precisa aqui nesse ponto mais, né, Delba? Isso, nesse ponto a gente não precisa mais. A gente recebeu muita doação desde ontem à noite, recebemos muitas doações. A gente agora está recebendo doações de medicação, chinelo, é o que a gente ainda necessita. Como é que você está coordenando isso tudo? Porque é uma situação que você também se envolve, você também sente as dores dessa população. O que te fez abrir as portas para receber essas pessoas? Nós temos um envolvimento muito grande com a comunidade. Então, o ponto mais seguro para eles é a escola. E aí a gente, nessa perspectiva, a gente abriu a escola para eles. Perfeito, Debbie. A gente vê aqui, pessoal, que a cantina da escola, que geralmente oferece o almoço, né, a comida para os alunos, já está recebendo também muitas doações. Então, todas essas frutas e mantimentos que a gente está vendo aí são feitos pelas cantineiras aqui da escola, Delba? Não, elas estão aqui para fazer, mas a gente está recebendo quentinha de vários lugares. Então, a gente está aproveitando isso. Ontem a gente até repassou isso para outras comunidades, porque a gente está recebendo muita doação. Tem sido uma situação triste, mas uma alegria de poder, pelo menos, poder receber essas pessoas, né, Delba? Isso. A gente teve a perda, né, de 3 alunos, então isso mexeu muito com a comunidade, mas a comunidade está participando, a gente tem pessoas vindo até de outras comunidades trazer doações para a gente. Delba, muito obrigada. Vou chegar aqui e pedir o Rodrigo Neves, que está aqui com a gente, porque vocês estão vendo aí a movimentação do pessoal. As crianças, já ganharam algumas atividades de lazer também. O Evandro, que é da Secretaria Municipal de Educação, também está aqui com a gente, coordenando todas essas atividades, né, Evandro? Como é que a Secretaria de Educação está preparada, está se preparando, na verdade, desde ontem, né, para receber essas pessoas? Na verdade, a gente pegou 15 escolas para poder servir de polo, de acolhimento para essas pessoas. Os profissionais da Secretaria estão distribuídos em esquema de rodízio para isso. E a nossa atuação está sendo mais auxiliar as direções da escola, fazendo uma articulação entre as próprias escolas, por questão de doação, de alimento, roupa e tal. E a nossa preocupação grande sempre com as crianças, né? Porque no meio dessa situação de tanta tristeza, a gente tentar manter aceso essa inocência infantil, essa alegria de viver. E então a gente aqui, para elas, pensamos algumas atividades de recreação, para que elas possam
se distrair um pouquinho, sair dessa atmosfera tão pesada que está acontecendo e tentar colorir um pouquinho mais esse cenário. E é o que elas estão fazendo. Rodrigo, chega aqui comigo, olha, quero saber quem é que está colorindo aí, tô vendo uma borboleta, o que mais que tem de desenho aí? Eu tô fazendo uma borboleta colorida com um monte de cor. Que linda! E você, tá fazendo o quê? Uma árvore. E essa árvore aqui, gente, tá verdinha. Vocês estão gostando de brincar aqui, gente? Ah, muito bem. Eu vou chamar agora a Maria, que ela tem outras informações de um outro ponto de Juiz de Fora. É com você, Maria. Oi, Érica, bom dia para você, se é que a gente pode falar isso, né? A situação está muito complicada, eu falo aqui do cemitério municipal de Juiz de Fora, onde nesse momento tem 19 pessoas sendo veladas. Dessas 19 pessoas, 9 são vítimas da tragédia das chuvas de Juiz de Fora e 5 são crianças. É uma cena desoladora, muitos familiares, o cemitério está cheio como nunca tinha visto antes. É uma situação muito, muito delicada. A todo momento tem pessoas para amparar também esses familiares. A gente está vendo aí nas imagens do Evandro Carvalho, foi montada uma mesa para as pessoas poderem se alimentar, porque realmente chegam aqui numa situação muito complicada. Inclusive, mais cedo a gente acompanhou o velório do menino Bernardo Lopes Dutra, de 11 anos, ele que era jogador de futebol. Foi feita uma homenagem para ele com bolas, muitos atletas e pessoas de escolinhas de futebol que conheciam o Bernardo. A mãe e a irmã dele estavam hospitalizadas e vieram também até o cemitério para acompanhar um trecho desse velório, depois foram embora. O pai dele estava bastante emocionado durante todo o sepultamento, foi uma cena realmente desoladora. A gente também acompanhou o velório da Maitê Cecília, de 5 anos, do Miguel e do Arthur, que são irmãos, e eles morreram junto com a mãe. Foi, assim, uma situação muito complexa. Um outro sepultamento que está acontecendo aqui nesse momento é da família da Jaqueline, que a gente mostrou ontem sendo resgatada ao vivo no Integração Notícia. Infelizmente, essa madrugada ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ela está sendo velada junto com a mãe dela, a Neide. E ainda estão sendo feitas buscas pelo corpo dos 2 filhos da Jaqueline, o Pietro e a Sofia, que ainda estão desaparecidos. A gente conversou agora há pouco com uma amiga da Neide que estava aqui no velório. Vamos ouvir. A Neide era uma pessoa muito alegre, muito espontânea, muito trabalhadora. É uma pessoa, assim, que vai ser difícil da gente esquecer dela, porque isso aí aconteceu muito rápido, ninguém esperava, como ninguém espera nada, né? Mas ela era uma pessoa maravilhosa, não tem ninguém que falava com ela assim que... Neide, você tá triste. Dentro de 2 meses ela perdeu o esposo dela. Agora perdeu a vida da família toda. Difícil, muito difícil falar quem que era a Neide. Eu só falo, a Neide era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa. Foi uma grande perda que o Monte Sinai teve. Foi uma grande perda mesmo que o hospital teve, aquela funcionária. Uma pessoa batalhadeira, persistente, decidida naquilo que ela queria. Foi uma grande perca. Esse relato emocionado é o que a gente tem encontrado aqui a todo instante. São várias capelas simultaneamente fazendo os velórios. Quando as capelas são desocupadas, começam novos velórios. A gente está aqui desde cedo. A movimentação de carros de funerária é enorme. Também o número de pessoas. Inclusive agora também está sendo velado o corpo de Delgrácia Aurélia Fernandes. Ela que era servidora do Denlube aqui em Juiz de Fora. Uma pessoa extremamente querida. Sempre que encontrava com as nossas equipes na rua, fazia questão de parar, conversar com a gente. Uma pessoa extremamente animada, que era organizadora, inclusive, do Bloco dos Garis. A gente deixa aqui os nossos sentimentos não só para Delgrácia, mas para a família de todas as pessoas que estão sendo sepultadas e veladas aqui no cemitério municipal. Agora eu vou chamar a Letícia Damasceno, que está em outro ponto da cidade, já que Juiz de Fora tem vários locais precisando de ajuda. Letícia, como que está por aí?
Oi Maria, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha essa edição do MG1. Mais um dia de notícias difíceis aqui, mas estamos aqui para informar a população. Nós estamos ao vivo agora na porta do IML de Juiz de Fora. Wesley Barbosa mostrando para vocês o movimento aqui agora. Muitos carros de polícia, da Polícia Civil, equipe da Polícia Civil, 4º Departamento da Polícia Civil, todo efetivo, está aqui em Juiz de Fora e em Ubá, acompanhando essas ocorrências e principalmente prestando um apoio à população. Olha só, acabamos de receber uma atualização desta quarta-feira. No IML de Juiz de Fora, 32 corpos já foram necropsiados, 21 deles já foram identificados. Em Ubá, 6 corpos foram necropsiados e identificados. Aqui pela manhã nós acompanhamos pessoas muito abaladas. Nós conversamos com 2 famílias que vieram aqui fazer o reconhecimento e infelizmente, assim, realmente muito nervosas, muito tristes, perdas realmente difíceis, né? Conversei com uma delas, uma conhecida minha do bairro Parque Bournier, a Érica, e ela me contou que 4 familiares dela ainda estão desaparecidos. Ela chegou aqui para tentar fazer um reconhecimento, o que é realmente muito difícil. E aqui, nesse momento também, a gente vê a equipe da prefeitura que veio aqui prestar um apoio às famílias, oferecendo um café, dando um suporte com informações também, um acolhimento, o pessoal do serviço social, o pessoal do acolhimento, realmente é um apoio necessário. Nós, como eu falei antes, conversamos com 2 famílias, tem algumas famílias aguardando informações ali na porta, mas a gente vê que até a porta está fechada porque o pessoal está controlando esse acesso. Gostaria de reforçar que todas as informações, esses números atualizados estão vindo da assessoria da Polícia Civil para não ter desencontro de informação e deixar todo mundo de casa, principalmente os parentes que estão acompanhando essa situação, bem informados corretamente. Érica, um dia difícil pra gente, né? Volto com você aí. Muito, Letícia. E nossa missão é essa, ela é nobre, ela é difícil, mas ela é necessária, né? A gente precisa aqui informar. E agora, eu estou aqui dentro de uma das salas dessa escola municipal Raimundo Argrives, onde está funcionando, gente, uma equipe enorme da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Tem o pessoal do Fala JF, que está prestando serviços de segunda via de documentos para as pessoas que perderam tudo. Um trabalho importantíssimo para as pessoas que saíram com a roupa do corpo, praticamente. A Luciana é do CDCOM, que também está nessa corrente, nessa união de equipes para fortalecer ainda mais essa prestação de serviços, né, Luciana? Sim, o CDCOM é o órgão de defesa do consumidor e a gente está aqui à solicitação do presidente Garotinho, José Márcio Garotinho, para a gente trazer um pouco de socorro para essa população que está aqui. E a gente trouxe, através do CDCOM, orientações para como fazer para a pessoa poder pedir a suspensão dos serviços básicos que estão sendo cobrados, né? A internet, móvel, a pessoa está desalojada, desabrigada e está pagando, essa conta está correndo. Então a gente vai entrar aqui com a solicitação de paralisação dessa cobrança, além de outros serviços básicos também que podem estar solicitando, que é a conta de a luz, a água. A gente vai orientar essa pessoa como que ela pode fazer a respeito disso. Questões do dia a dia que não existem mais para essas pessoas, mas é preciso resolver, né? Verdade. E a parte financeira, ela acaba afetando demais a pessoa nessa situação de vulnerabilidade agora que eles se encontram. Então, a gente está aqui para tentar amenizar esse sofrimento dessas pessoas, né? Trazendo também a segunda via de certidão, que elas vão ser entregues em 24 horas. A gente pretende estar entregando para essas pessoas. Também vão ser feito um cadastro já das pessoas que necessitam tirar a segunda via da identidade. Posteriormente, a gente vai fazer o contato e ver para eles conseguir também a segunda via. O CIAM também, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, está aqui presente também com a orientação e apoio psicológico para essas pessoas. Luciana, obrigada. Você está vendo aí que o Rodrigo Neves está fazendo várias pessoas chegando ainda com doações. Esse aqui é um ponto onde se concentra toda a água que chega aqui, água mineral, para as pessoas consumirem aqui dentro dessa escola. São 37 pessoas, né? A gente conversou com a Delba que agora há pouco, que é a diretora da Escola Municipal Raimundo Argrives, e seguimos aqui acompanhando, olha, colchões, muitas doações chegando, o pessoal bem solidário também. E aqui a gente encerra essa participação aqui
mostrando o trabalho das meninas, tão importante, né? Na Câmara, gente, só reforçar aqui, dá licença, só segunda via, né? Segunda via de certidão de nascimento, casamento, óbito ou agendamento para carteira de identidade. A carteira de identidade, gente, pode ser a segunda via, mas também pode ser a primeira, certo? Para o agendamento. Pode ser a primeira via também, mas vai depender da certidão de nascimento. E tiramos também a segunda via do CPF e título de eleitor. Perfeito. Gente, muito obrigada, bom trabalho para vocês e parabéns pela iniciativa. Inácio, eu volto aí com você do estúdio, daqui a pouco tem muito mais assunto, muitas coisas acontecendo, principalmente aqui nessa escola. Já já eu volto. Com certeza, Érica. Já já a gente te chama de novo. Chamamos também os outros repórteres espalhados por toda Juiz de Fora e também cidades da região. E daqui do estúdio, eu aproveito para acionar o G1 Zona da Mata, que também está com uma cobertura bem especial sobre essa tragédia, com várias reportagens e equipes de plantão atualizando o site o tempo todo. Olha aqui, ó, reportagem na tela para vocês sobre as vítimas já identificadas. Tem o nome de 16 delas e algumas com fotos, como vocês conseguem ver agora. Tem, por exemplo, o Bernardo Lopes Dutra, Maria Elisa falou dele agora há pouco, estudante do Colégio João 23, aluno da Escolinha do Zico. Tem também a professora Carla Teixeira e a Deográcia Aurélia Fernandes, que trabalhava no Denlurb. Médicos legistas vieram de Belo Horizonte para ajudar na identificação dos corpos. Para ler essa reportagem completa, não só essa, como outras matérias dessa cobertura, só acessar o G1 Zona da Mata. E seguimos agora para a previsão do tempo, porque esta quarta-feira continua com condições favoráveis para o tempo nublado, com chuva a qualquer hora do dia em todo o estado. A área de baixa pressão permanece no litoral da região sudeste, mantendo o canal de umidade e a circulação dos ventos, o que favorece formação de nuvens de chuva. E essa condição vai até sexta-feira, segundo o IMET, que mantém o alerta para chuvas intensas com rajadas de vento na zona da mata. Volto aqui para ver o céu de Juiz de Fora, céu nublado nesse momento, mas a gente consegue ver aí, ó, alguns trechos de céu azul. Faz 26 graus, não deve passar dos 27. Previsão de aumento de nuvens e pancada de chuva agora à tarde. Noite, infelizmente, com temporal. O aeroporto regional opera normalmente, por lá faz 28 graus. Nesta quarta-feira, o céu deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado. Máxima de 26 graus em Lima Duarte, 27 em Rosário da Limeira, faz 28 graus em Mercês, 29 em Divinésia e os termômetros podem chegar aos 30 graus em Estrela d'Alva. Pela manhã, 1.500 imóveis ainda estavam sem energia elétrica em Juiz de Fora por conta da chuva de segunda-feira. Segundo a CEMIG, a última atualização é de que nesse momento não existem grandes blocos de clientes desligados. As ocorrências são pontuais nos bairros Linhares, Santa Rita, Progresso, Retiro, Parque Bonier, Vila Alpina, Vila Ideal. Só que o número exato de clientes sem luz não foi repassado para a gente. O governo de Minas instalou uma ouvidoria móvel em Juiz de Fora. A equipe recebe reclamações, denúncias, solicitações e sugestões sobre a chuva. Nesta quarta, a ouvidoria está no posto do Comando Geral, no bairro Nova Era, até às 5 da tarde. E amanhã, de 8 da manhã às 3 da tarde, no mesmo local. As manifestações coletadas vão ser encaminhadas aos órgãos competentes. Hora certa, 11h55, vamos para o intervalo e na volta tem muito mais sobre os estragos causados pela chuva, com informações sobre Juiz de Fora e outras cidades da região. Até já! Oi, gente, o MG1 está de volta. Eu continuo aqui na Escola Municipal Raimundo Argrives. E nessa mesa aqui, onde geralmente as crianças fazem as refeições, elas foram transformadas, né, em refeições para as pessoas que estão abrigadas aqui. E eu encontrei aqui essa equipe que saiu de Betim. São equipes da área de saúde da cidade e decidiram vir para Juiz de Fora para se voluntariar no atendimento, na prestação de serviço, no socorro às vítimas. Então,
Encontrei o Dr. Vinícius aqui, que é médico de família, especializado em medicina comunitária também, e que está aqui orientando as pessoas, dando receitas de medicações que essas pessoas também perdem muito nas enchentes, enfim, nos soterramentos e tal. Doutor Vinícius veio aqui de coração, né, doutor Vinícius? Já fez a experiência em Brumadinho, onde ele já trabalhava lá como médico, e esse atendimento aqui é uma questão muito humanizada para pegar pessoas que estão com traumas vários, não só físicos, né? Sim, eu faço atendimento em 16 anos como médico, então a gente leva um pouquinho de cuidado, de carinho para aquelas pessoas que mais precisam. E aqui, quando nós chegamos aqui, nós saímos de Betim 4 horas da manhã, chegamos aqui 8h30 e já começamos a rodar os locais onde estavam com os abrigos, onde estavam entregando donativos. Então é uma forma de levar um pouquinho de cuidado. Muitas pessoas, já atendi aqui várias pessoas com problema de pressão, que perderam a medicação, que perderam a receita. Tem até um rapaz que nós atendemos que ele foi soterrado, então estava com uma ferida na perna. Então, e muitos pacientes chegaram para a gente poder conversar, acalmar, levar um pouquinho de cuidado, acalento. Acaba que a gente, além de médico, acaba sendo um pouco de psicólogo também. Com certeza, faz parte, né? As pessoas estão muito emocionadas ainda, foi muito recente ainda. Agora, doutor, ele estava me falando aqui uma questão que é muito importante, gente. A gente está vendo que está chegando doação de roupa e é importante que as pessoas usem as roupas limpas, porque tem gente que costuma aproveitar ou lavar uma roupa que já passou pela água da chuva, pela enchente. Isso não é legal, né, doutor? Não, ficar muito cuidado. Nós tivemos chegando até aqui também, muitas pessoas limpando as casas, né? Com muita lama de chinelo. Então, usar bota, usar luva, não ter contato com essa lama, porque pode trazer muitas doenças. A questão também dos alimentos, não reutilizar os alimentos, não reutilizar colchões, brinquedos que absorveram essa lama, sofás. Então, é uma forma também de proteger para não adquirir doenças. Perfeito, doutor. Olha, parabéns. Vocês, por toda a equipe. A gente continua aqui, gente, porque, olha, muitas histórias, muitas pessoas envolvidas, muitas histórias que a gente precisa contar aqui. É hoje que a gente está aqui para isso. Eu vou chamar agora a nossa colega, a Michele Carvalho, que é de Divinópolis, também abraçou a nossa equipe aqui para contribuir nessas informações. Veio da TV Integração de Divinópolis. Michele Carvalho, onde é que você está, querida? E Érica, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Nós estamos no bairro Costa Carvalho, na rua Santa Clara. E a situação é tão desoladora quanto tantos outros locais que os repórteres já mostraram, né? Nós estamos vendo aqui na rua 2 casas que ficaram bem danificadas com deslizamento da encosta e, infelizmente, as 3 vítimas que moravam nesta casa, que agora eles estão removendo os escombros, não resistiram. Trata-se de uma mãe e também 2 filhas. E agora, Érica, existe ainda a suspeita, a Casa Branca, bem lateral, de 2 andares, é que tenha mais um corpo no local. Bom, a gente percebeu aí que a gente perdeu um pouco o áudio da Michele Carvalho. Daqui a pouquinho ela volta com a gente com mais atualizações direto do bairro Costa Carvalho. Michele Carvalho, que está reforçando a nossa cobertura aqui na TV Integração. Temos hoje equipes espalhadas por vários pontos da cidade para mostrar para você tudo o que está acontecendo e principalmente o trabalho de resgate, porque ainda há vítimas. Nesse momento, quero conversar com Gabriel Landim, que está no Parque Bournier. Landim, como é que está a situação aí nesse momento? Inácio, olha só, situação de momento agora, tá? Os bombeiros acabaram de interromper a busca, momento de tensão por aqui, porque há a suspeita de um deslocamento de terra agora. Imagem ao vivo, situação ao vivo de momento para você. Pelas imagens do Rodrigo Souza, a gente vê que é aquela placa de terra, aquele barranco que está lá, segundo os bombeiros, está cedendo. Então, nesse momento, os bombeiros saíram de lá agora, correndo, soltaram 3 apitos, deram 3 apitos. Esse é o sinal dos bombeiros para evacuação total. Então, eles apitaram 3 vezes, apitaram até mais vezes, e aí saíram bombeiros, saíram dali voluntários correndo, voluntários civis que estão ajudando nessa busca, saíram de lá agora. Uma bombeiro civil, ela ficou presa, acabou ficando entalada mesmo ali na lama, e aí aquela apreensão, todo mundo tentando tirar ela da lama. Então, situação ao vivo aqui pra gente, a gente tá até um pouco
emocionado com a situação, porque foi um susto para todo mundo aqui, né? Todo mundo bastante agitado, apreensivo. Tenente, por gentileza, meu querido, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Barcelos está aqui. Tenente, primeiro atualiza pra gente o que é que aconteceu ali agora, há risco de novos deslizamentos? Bom, nesse tipo de ação nós sempre temos o risco aqui, mas é um risco calculado e observado a todo momento pelas nossas equipes. Ocorre que a ação de voluntários pode acabar se assustando com um indício de movimentação e causar um alarde. Nós, nesse momento, estamos aumentando o perímetro de isolamento, não há um motivo para pânico aqui. Estamos realizando mais um briefing aqui com as equipes de rotas de fuga segura e conseguir manter esse cenário com toda a calma e segurança necessária. É isso, porque o que aconteceu aqui foi que todo mundo ficou agitado, aquela correria para lá e para cá, isso foi agora, há poucos segundos atrás, e aí a gente começa a ficar, né, naquele nervosismo, naquela apreensão. Então, no momento, não houve deslocamento de terra ainda, mas há esse risco, é isso? Isso, as nossas equipes observaram indícios de movimento, um pequeno material de vegetação que começou a descer. Nós rechecamos isso, inclusive com imagens de drone. Por isso, por segurança e cautela, aumentamos o perímetro aqui de isolamento desse local. Tá certo, é importante só esclarecer isso para acalmar os ânimos para a gente aqui, trazer informação, que é o que a gente faz aqui o tempo inteiro, para informar, para as pessoas ficarem orientadas. Agora, fala um pouquinho para a gente do trabalho que vocês estão tendo ali, porque tá difícil, a lama tá bastante encharcada, né? Exatamente, a dificuldade é justamente isso, a necessidade em alguns momentos de parar o trabalho, rechecar a segurança, verificar indícios de movimentação do terreno. A presença do sol aqui não significa exatamente uma segurança, nós temos um comportamento em que a quantidade de água que já sai do terreno pode causar também ali uma mudança na sua estabilidade. Então, nós verificamos isso a todo momento para trabalhar de maneira segura. Tá, joia. Quero agradecer o Tenente Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Muito obrigado, Tenente, por enquanto. Obrigado sempre por atender a gente aqui. Olha, eu quero fazer uma última atualização. Nesse momento em que eles trabalhavam ali nos escombros, eles estavam retirando um corpo de uma pessoa. Então, informação também agora atualizada. Mais uma pessoa encontrada, infelizmente sem vida, exatamente lá naqueles escombros onde trabalhava lá no alto o Corpo de Bombeiros. Então, nesse momento, 9 pessoas encontradas sem vida, com essa atualização só aqui no Parque Burnier. Nesse momento, a Defesa Civil do Estado e a Polícia Civil trabalhando com 32 mortos em Juiz de Fora, um número que também vai variando o tempo inteiro. Agora a gente vai falar com a Maria Elisa Diniz. Maria. Agora. Landinha, a gente segue aqui no cemitério municipal, onde estão acontecendo vários sepultamentos, só que mais cedo eu estive no bairro Paineiras, que também foi um dos locais mais atingidos aqui da cidade, bem próximo ao Morro do Cristo. Por lá, hoje, por volta de 4h20 da manhã, foi encontrado o corpo de um policial penal que estava desaparecido, o Reinaldo Neiva Ferreira, que era policial penal na penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, aqui em Juiz de Fora. Por lá, eu conversei com alguns amigos dele que foram até o local ajudar nas buscas pelo corpo dele, que ficou sob os escombros por mais de 24 horas. Eles pediram para ressaltar o quanto o Reinaldo teve um ato de heroísmo. Ele conseguiu salvar a companheira dele, conseguiu salvar outras pessoas que estavam no prédio, mas infelizmente ele não teve tempo de sair. As buscas pelo corpo dele avançaram pela madrugada e só terminaram hoje por volta das 4 horas da manhã, 4h20 da manhã. Por lá também a gente tem a situação da Rua do Carmelo, onde uma família inteira ficou soterrada. É a família da Jaqueline, a família da Neide, que estão sendo veladas nesse momento aqui. Eles ainda buscam pelos filhos da Jaqueline, o Pietro e a Sofia. Mas agora eu vou pedir para a gente voltar aqui para o cemitério para falar com a dona Maria Aparecida Batista. Dona Maria, a senhora perdeu quantos familiares com essa tragédia? Total 17, já foram 2 enterrados, uma vai chegar agora 2 horas e tem 14 soterrados ainda. A senhora já morou lá no local onde aconteceu isso, né, Dona Maria? Não, a primeira vez, a gente estava até conversando sobre isso. Nunca aconteceu isso lá no bairro, é a primeira vez. E durante a reportagem que eu tenho visto, lá foi o pior lugar que aconteceu.
Dona Maria, é um momento muito triste para toda a família e ainda fica essa incerteza pela busca das pessoas que estão desaparecidas. É verdade que eles estão encontrando muita dificuldade para achar os corpos, porque a terra está muito molhada, tem muito barro, sabe? Aí está difícil de encontrar. Como que fica a cabeça e o coração nesse momento? Ai, fica triste, porque eu ainda tenho que ser forte para dar apoio à minha família, né? Porque agora mesmo uma até desmaiou aqui e tal, e a gente tem que estar firme para dar força. E é Deus que dá força para a gente, sustenta para a gente poder conseguir resistir tudo isso, né? Dona Maria, meus sentimentos para a senhora, eu imagino que realmente não é uma situação nada fácil que está acontecendo entre essas pessoas que a senhora perdeu. Tem crianças também, né? Tá bom. Eu agradeço a oportunidade. Só Deus que sabe de todas as coisas, né? Nada acontece por um acaso, tudo tem um porquê. E só Ele sabe o porquê, né? E a gente agarra com Ele, pede força e Ele vai abençoando a gente, né? Muito obrigada, Dona Maria. Agradeço a sua participação, meus sentimentos. Obrigada. A gente espera que algumas dessas pessoas ainda sejam encontradas com vida e que esse pesadelo seja um pouco mais leve do que está sendo agora. Muito obrigada. Pessoal, a gente ainda está aqui no cemitério municipal, onde estão acontecendo vários sepultamentos simultâneos. Por aqui a gente também tem o auxílio do SAMU, porque várias pessoas passaram mal ao longo da manhã, algumas tiveram que ser removidas daqui. A todo momento tem pessoas também prestando auxílio psicológico, auxílio de saúde, a questão da alimentação. Chegaram voluntários com água, gelo e comida para ofertar para essas pessoas que estão aqui. Não consigo precisar o número de pessoas que estão no cemitério municipal na manhã de hoje, mas de fato é uma movimentação muito fora do comum. A gente também vai agora para outro ponto da cidade com a nossa repórter que veio de Divinópolis para auxiliar a nossa equipe, porque realmente são vários pontos de Juiz de Fora que precisam dessa atenção. Michele Carvalho, bem-vinda a Juiz de Fora. Como que está a situação onde você está agora? Maria, muito obrigada, viu, pela recepção. Pena que numa situação tão triste, né, que a gente tem visto aí nos últimos dias. Bom, eu estou no bairro Costa Carvalho, na rua Santa Clara, no trecho onde 2 casas foram atingidas após o deslizamento de uma encosta. A gente percebe agora um maquinário porque o Corpo de Bombeiros está aqui no local. Infelizmente, 3 pessoas da mesma família não resistiram. Era a mãe e mais 2 filhas. Os corpos da mãe e de uma das filhas foram retirados ontem, hoje de uma outra filha, inclusive um dos corpos, infelizmente, ainda se encontra aqui no local e ainda existe a suspeita de que a casa ao lado, a casa de 2 andares, a Casa Branca, ainda haja um outro corpo, ou seja, 4 vítimas, mas o trabalho ainda realizado por parte do Corpo de Bombeiros, a gente percebe aqui a retirada, né, de vários escombros, a gente percebe uma lama muito densa, úmida também, o que dificulta, mas ainda bem que a chuva deu uma cessada para que esse trabalho continue. E Maria, aqui nas ruas, né, são vários os vizinhos que estão por toda parte, muito comovidos com toda a situação. Eram moradores aqui no bairro, uma situação muito complicada, alguns que inclusive falaram com nossa equipe chorando mesmo. É uma situação que se repete, né, em cada ponto da cidade e a gente vem mostrando. Até o momento a gente não soube precisar a idade das vítimas, porque a gente não quis comprometer o trabalho realmente do Corpo de Bombeiros. Muitas pessoas com receio, principalmente da rua de cima, da rua José Luiz Esteves, porque a encosta está bem próxima de uma das residências. Muita gente saindo às pressas de casa, tá? Levando móveis, enfim. E no a solidariedade, né, aos familiares. Muitos familiares dessas vítimas, dessas 2 casas, das quais eu relatei para vocês logo no início, estão aqui muitos se abraçando, emocionados. Fiquem os nossos sentimentos. Inácio, você no estúdio. Beleza, Michele, obrigado pela sua participação. E agora a gente vai mostrar uma arte que tem uma foto do Morro do Imperador, o Morro do Cristo, como era o antes e o depois. Olha só, à esquerda, uma foto pegada da internet do dia 22 de maio do ano passado, mas até segunda-feira à tarde era desse jeito. Do lado direito,
dia 24 de fevereiro, o dia trágico para Juiz de Fora, com uma cratera no meio, né? Não tem mais o verde nesse meio, a terra tomou conta, deslizando do Morro do Cristo, inclusive atingindo casas na parte de baixo, ali no bairro Paineiras. E temos também mais duas telas para a gente entender melhor, até para quem não é de Juiz de Fora conseguir visualizar a situação atual. Primeiro, Rio Paraibuna, esquina da Avenida Brasil com a Avenida Rio Branco, o antes e o depois. O que me chama a atenção é a largura do rio. No antes, uma largura simples, pequena. Depois, o tamanho praticamente triplicou. Olha só, eu achei realmente impressionante a antes e depois Rio Branco com a Avenida Brasil. O Rio Paraibuna aumentou demais. E tem aqui, até aqui, quem conhece mais a região, consegue ver o Clube Dom Pedro, o que era uma quadra de tênis, do outro lado, bem alagada. E temos também mais uma tela que vai explicar o porquê que tem uma queda de encosta. O solo bastante encharcado, com chuva forte. Deslizamento de terra acontece. E foi exatamente isso que aconteceu em Juiz de Fora. Uma pena, uma tragédia muito grande, de proporções inimagináveis. Agora, gente, preste atenção nesse recado. O Hemominas está convocando doadores regulares e possíveis novos doadores para ajudar as vítimas, os feridos dessa tragédia. Qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo. Quem puder, procure o Hemominas ou o Hemocentro mais próximo de você e faça uma doação. Dá para agendar também pelo celular com o aplicativo MG App. É um gesto simples, rápido até e que é importante e fundamental para salvar vidas. E para você que precisa sair de casa nessa quarta-feira, atenção, porque ainda temos muitos pontos de interdição em Juiz de Fora, como, por exemplo, o Mergulhão na Avenida Rio Branco, que segue fechado. A estrada Engenheiro Gentil Forne, entre a rotatória do Vale do Ipê e o cruzamento com a rua José Lourenço Kelmer, também está interditada. A Avenida Olavo Bilac, no Cerâmica, opera em esquema de pare-siga. A estrada União Indústria, no acesso pelo Vila Ideal, foi liberada hoje cedo. Já a Ponte Vermelha, no bairro Santa Terezinha, também foi liberada. O transporte coletivo urbano já está novamente com todas as linhas em operação, mas com horários alterados. Segundo o consórcio Via JF, as equipes operacionais estão trabalhando para reestabelecer gradualmente a normalidade. E a previsão é de que os horários sejam normalizados ao longo do dia. A coleta de lixo também está sendo feita normalmente em Juiz de Fora. E a linha férrea segue bloqueada na altura do bairro Mariano Procópio por conta da queda de um barranco. A terra tomou conta dos trilhos. Uma máquina ontem cedo foi deslocada para retirar o material, mas ontem à tarde o trecho cedeu ainda mais. A linha está totalmente bloqueada, impedindo a passagem do trem. A MRS informou que já trabalha para o reestabelecimento dos pontos de interdição da linha férrea. A empresa colocou em prática soluções operacionais para a manutenção da circulação de trens por outros trechos até que a situação se normalize por completo. E alguns pontos das rodovias estaduais continuam interditados na região, de acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária. Estou vendo aqui, ó, rodovia MGC 120, quilômetro 706 em Ubá. Interdição total por alagamento. A rodovia MG 447 no quilômetro 1 em Ubá está com interdição total por conta de uma ponte com estrutura comprometida. Também na MG 447, no quilômetro 8, entre Ubá e Visconde do Rio Branco, tem interdição total por erosão do asfalto. Todos esses trajetos têm opções de desvio no entorno. E já que a gente está falando da região, falamos de Ubá, vamos agora para Matias Barbosa, que também sofre com enchentes desde segunda-feira. A cidade já decretou estado de calamidade pública e equipes do Corpo de Bombeiros do Estado apoiam os trabalhos por lá. Você já viu aí, ó, que o Elton Moreira está em Matias Barbosa. Elton, boa tarde para você. O que você encontrou aí em Matias?
Inácio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Inácio, o cenário por aqui também é de muita destruição. Moradores e comerciantes contabilizam agora os prejuízos e também estão no trabalho, né, da limpeza aí das suas casas, dos seus comércios também. Nesse momento eu estou falando da região central aqui de Matias Barbosa, da Avenida Cardoso Saraiva. E por aqui a gente já pode perceber, olha só, esse Botafora aqui, eu estou falando em frente a uma loja que vende diversos materiais, aquelas lojinhas, né, de R$ 1,99, e aqui eu consigo observar bolsas, cadernos, teclado de computador, canetas, todo esse material aí que o comerciante perdeu aqui nessa rua. Mas por aqui também tem um supermercado, tô vendo daqui também sacolas ali de arroz, de açúcar também, tudo que foi tomado aí pela força da água. Como você bem disse, Inácio, a cidade decretou situação, né, estado de calamidade pública após a forte chuva que caiu por aqui. Eu conversei com alguns moradores, o pessoal falou que a cidade ficou realmente debaixo d'água. A água chegou com muita força. Nessa rua aqui, a água subiu mais ou menos 1 metro acima do nível aqui dessa rua, né? Então, os moradores realmente ficaram aí muito assustados com essa situação. O Corpo de Bombeiros, né, de Belo Horizonte também veio para cá ajudar as equipes locais, inclusive o apoio de um helicóptero também sobrevoou toda a região para acompanhar tudo por aqui. Até o momento, pessoal, 160 pessoas estão desalojadas, 35 desabrigadas, mas segundo a prefeitura, felizmente ninguém ficou ferido, ninguém morreu nessa tragédia, né, que passou aqui também por Matias Barbosa. Agora, eu vou passear com vocês, mostrar um pouquinho como que está a situação aqui na Avenida Cardoso de Melo. Olha só, aqui tem uma clínica veterinária também, o pessoal está fazendo trabalho ali de limpeza. Aqui o supermercado que eu acabei de falar, ali tem muito material ali, alimentos, que infelizmente o comerciante perdeu tudo. E agora eu vou chegar perto aqui da Ana. A Ana é moradora aqui da região também. Ana, só pediu para você chegar um pouquinho para cá, por favor. A gente está com o nosso equipamento da videoreportagem. Eu vou arrumar aqui para a gente... Pronto, enquadrar melhor a imagem por aqui. Ana, obrigado pela sua participação. Ela estava me contando que tem uma loja aqui de roupas. E aí, Ana, você perdeu tudo também, está contabilizando esses prejuízos, né? Como que foi sua percepção? Como é que está a situação por aqui? Boa tarde. Boa tarde, Elton. Então, aconteceu tudo muito rápido, né? A chuva começou às 18 horas. Quando foi meia-noite, o bairro Nossa Senhora da Penha, que foi o mais atingido, já estava alagado. E quando foi 3h30, a avenida já estava cheia de água já. Estava bem alta a água. Então, assim, não teve nem como a gente chegar porque estava com correnteza. A água estava muito forte. Você estava me contando que tem todo um apoio solidário também das pessoas aqui, porque não foi só o seu comércio como a gente estava contando. Outros locais também foram muito afetados, né, Ana? Sim, o comércio na avenida todinha foi afetado. E o bairro Nossa Senhora da Penha também muito afetado, muitas pessoas sem casa, perderam tudo, né? Então nessas horas realmente tem que ter a união do povo e a gente acreditar que ainda existe muito amor, muita humanidade. Exatamente, Ana, eu quero agradecer demais a sua participação, força para você e para todos os comerciantes que a gente está acompanhando aqui, essas histórias também, a gente sabe que não é fácil, você estava me mostrando as roupas ali, né, todas com muita lama mesmo, né, esse barro, né, porque, Inácio, o Rio Paraibuna, que passa aqui por Matias, também transbordou devido aí ao impacto, né, dessa chuva volumosa que chegou por aqui. E aí, só para a gente finalizar, olha só, tem uma máquina retroescavadeira aqui agora, daqui a pouco ela vai começar o trabalho para recolher todo esse entulho que os moradores estão colocando para fora aqui. E daqui a pouco a gente volta então, Inácio, para trazer outras informações também. Estava falando aí dos desabrigados, eles foram encaminhados, segundo a prefeitura, para 2 escolas aqui da cidade, uma inclusive na região central aqui de Matias Barbosa. Então daqui a pouco a gente atualiza também mais como que está a situação aqui na cidade. Muitos prejuízos, muitos estragos, mas felizmente por aqui, pelo menos, a gente não teve vítimas fatais por aqui. Você, Inácio. É o que importa, Elton. Muito amor e muita humanidade, como disse a sua entrevistada, é o que fica após essa tragédia. Falando em tragédia, acaba de ser atualizado o número de mortes em Juiz de Fora, 32. Seguimos na estrada vendo a situação em cidades da região. A Letícia Neri atualiza tudo pra gente sobre o bar, onde foram 7 mortes confirmadas, né, Letícia? Boa tarde. Boa tarde para você, Inácio. Isso mesmo, 7 mortes confirmadas em Ubá, 2 pessoas desaparecidas. Essas são as informações da última atualização passada pelo Corpo de Bombeiros que atua lá no município de Ubá.
Entre essas pessoas mortas está um homem que foi eletrocutado. Ele estava em uma área de alagamento e passou próximo a um fio que estava solto da rede elétrica. E aí foi vítima desse choque elétrico. A gente recebeu agora pela manhã também uma informação da Polícia Militar de que essas outras 6 mortes que foram registradas em Ubá possivelmente foram mortes por afogamento. Não há registros de pessoas soterradas no município de Ubá. Mas a Polícia Militar disse que essa é uma informação inicial que deve ser confirmada após a análise da perícia da Polícia Civil, que está agora com essa função. Lá em Ubá, a Prefeitura informou que são 1.200 pessoas desalojadas, 300 desabrigadas, e essas pessoas estão sendo acolhidas em escolas municipais e também em espaços religiosos da cidade. Os municípios vizinhos estão lá prestando apoio. Por conta dessa situação, as aulas estão suspensas. A Prefeitura informou que, nesse primeiro momento, a prioridade é retomar os serviços essenciais lá no município de Ubá, os serviços de saúde, os serviços essenciais. As aulas permanecem suspensas e as escolas funcionam como abrigo para as famílias que estão ali desabrigadas. A Prefeitura também montou pontos de arrecadação de doações, eles foram abertos. A Secretaria de Desenvolvimento Social é o ponto oficial onde essas coletas estão sendo feitas. Para a gente relembrar o que aconteceu em Ubá, na madrugada de segunda-feira, houve uma chuva forte, foi um temporal de cerca de 3 horas e meia, foram cerca de 170 milímetros. O rio alcançou 7,82 metros. Esse desastre provocou desabamentos de 3 imóveis na Avenida Cristiano Roças e também de uma casa na Rua da Harmonia. A gente mostrou essas imagens aqui, são imagens impressionantes do desabamento de um desses imóveis lá na Avenida Cristiano Roças, em Ubá. 3 pontes permanecem interditadas e a gente continua acompanhando essa situação lá no município de Ubá. Inácio. São imagens realmente impressionantes, Letícia. Agora fica comigo para a gente falar de uma outra cidade bem afetada pelas chuvas, Senador Firmino, que fica a cerca de 140 quilômetros de Juiz de Fora, a 38 quilômetros de Ubá. Letícia, o que aconteceu em Senador Firmino? Pois é, Inácio, e Senador Firmino teve também uma chuva muito forte nessa terça-feira e vários pontos de alagamentos registrados por lá, segundo a Defesa Civil. Esses pontos eles foram registrados principalmente na região central. A ponte que dá acesso a uma comunidade na zona rural, a comunidade de Sobreira, ela chegou a ser interditada, foi liberada na manhã de hoje, mas as equipes da Defesa Civil, da Prefeitura, continuam atuando nesse local. Uma outra ponte também está parcialmente interditada na região central da cidade. De acordo com a Defesa Civil, ainda está sendo feito um levantamento de pessoas desabrigadas e desalojadas, mas a água subiu muito lá em Senador Firmino. A gente consegue ver nessas imagens aí a cidade completamente tomada pela água. Foi necessário utilizar barco para conseguir resgatar as pessoas que estavam ilhadas, presas em casa. Uma dessas pessoas, Inácio, que foi resgatada utilizando o barco foi a dona Gilda. A gente recebeu imagens do momento que a gente está vendo aí agora, em que ela foi resgatada. Olha só, a altura da água, né? A casa dela ficou praticamente submersa, ela foi retirada de casa. Eu conversei com a sobrinha da dona Gilda, que me disse que a situação é muito preocupante, a família está muito preocupada, ela está abrigada na casa de amigos, de vizinhos que acolheram a dona Gilda. A sobrinha disse que a dona Gilda ela trabalha como diarista, ela não tem um emprego fixo, ela perdeu tudo o que ela tinha em casa. A sobrinha dela disse que não sobrou praticamente nada. Eles ainda não fizeram um levantamento exato do prejuízo, mas a família está bastante preocupada com a situação dela. Ela não sabe por onde vai começar a recuperar tudo o que perdeu. Eu também conversei com a dona de uma loja de móveis que fica no centro ali de Senador Firmino, na rua Antônio Brás. Eles disseram que também perderam todos os móveis que estavam expostos para serem vendidos nessa loja. Conseguiram salvar apenas alguns computadores que eram utilizados para o trabalho nesse estabelecimento comercial. Quando eu conversei com ela, ela estava lá limpando essa loja. Então a gente tem aí essas informações de Senador Firmino com esses estragos causados aí para a população e também continuamos acompanhando as atualizações por lá, Inácio. Valeu, Letícia. Qualquer novidade nas cidades da região, você aciona a gente. Fica aqui também o nosso abraço solidário para a dona Gilda, que tudo fique bem na medida do possível. Hora certa, 12h27. Temos agora mais um intervalo e rapidinho a gente volta, seguindo com um giro por vários pontos destruídos pela chuva. Até já!
Eu continuo aqui com o MG1 e na Escola Municipal Raimundo Argrives. Estou perto de das salas que abrigam os homens aqui que estão aqui desabrigados, né, do bairro e da região. O Alfredo está aqui porque ele passou a noite nesse banquinho para tomar conta do Roque. A gente vai falar de proteção animal porque o Alfredo está aqui como desabrigado, mas ele também pensando no Roque, que é o parceirão dele. Alfredo, como é que foi essa noite? Você me disse que dormiu aqui nesse banco praticamente, ou não dormiu, né? Não dormi por causa dele. Eu não consegui, por causa que ele ficou agitado perto do pessoal que dorme no quarto ali dos homens. E eu fiquei com medo de ele ficar incomodando o pessoal, Érica. E nessa que ele ficar incomodando, toda hora que ele ficava agitado, eu pegava e levantava e vinha com ele para fora. Até uma hora que eu decidi pegar meu cobertor, sentar aqui no banco. E toda hora eu pegava, chamava minha irmã para dar uma volta com ele, para ele fazer a necessidade dele. E ficava com ele aqui no banco até 6h10 da manhã, para quando eu pude tentar descansar um pouquinho, que minha irmã ficou com ele, para ele não incomodar as pessoas, né? Caso as pessoas descansando, que todo mundo precisa descansar nessas coisas da gente hoje em dia. Alfredo, não é a primeira vez que você sofre com as chuvas aqui, né? Não é a primeira vez. Já sofri, já é a terceira vez que eu sofro. Já sofri 2 vezes aonde eu moro, mesmo onde que é minha casa, que é no Vitorino, e agora eu tô sofrendo com a minha irmã aqui em cima. Infelizmente, ela que me leva no médico, ela que cuida de mim, ela me ajuda a cuidar de mim. Que eu moro com uma prima minha. Mas a sua família tá bem? Minha família tá bem, graças a Deus. Aí eu tenho uma prima minha que mora comigo, para eu ter só uma pessoa para cuidar de mim. Mas quem é responsável por mim, para médico, exame, me levar em consultas é a minha irmã, porque eu não enxergo mais. Eu não consigo andar, que eu tive um AVC, mesmo com a idade que eu tenho, eu tive um AVC. Mas está aqui, gente, muito preocupado com o Roque. E está conseguindo aqui assistência graças ao grupo de resposta de desastres a animais em desastres. Estou aqui com o Brian Coutinho, que é médico veterinário, também vieram como voluntários, saíram de Conselheiro Lafayette para Juiz de Fora. Como é que vocês souberam, como é que vocês chegaram até aqui? E esse é um trabalho comum para vocês, né? Sim, as autoridades locais, né, quando acontece esse tipo de evento, entram em contato com o GRAD e com a presidente, com a cúpula do GRAD, e explicam a situação e passa para a gente a necessidade, a demanda da área, né, dos animais, que muitas vezes eles precisam fazer evacuação dos lugares, mas os animais não conseguem ir junto com os seus donos, né? E aí vocês prestam essa atenção, saúde, trazem exames? Exatamente. A gente vai até o local, né, ver se tem alguns animais que precisam ser resgatados, precisam de atendimento médico de emergencial, a gente encaminha para onde for necessário e depois a gente faz o trabalho nos abrigos, para os animais que foram para os abrigos como o Roque, por exemplo. A gente faz todo o protocolo sanitário, vacinação, vermifugação, faz um acompanhamento até onde é necessário desses animais. Parabéns para vocês, bom trabalho. Trabalho humano também, né? Cuidando aí dos animais, que a gente às vezes só pensa nas pessoas, né? Não que elas não sejam importantes, mas os animais também são grandes companheiros. Vou chamar o Landinha agora, que está no Parque Bournier. Landinha, com você. Chamar agora. Oi, Érica. Isso mesmo, a gente fala ao vivo aqui do Parque Bournier, por aqui. Uma operação toda montada, continua, segue por aqui em busca de desaparecidos. Olha, neste momento, os bombeiros fizeram um cordão de isolamento aqui mesmo, afastaram ainda mais as pessoas e a própria imprensa, aliás, a imprensa do Brasil inteiro está aqui cobrindo, vários repórteres, várias equipes de jornalismo para levar informação nesse momento. Agora, essa área foi isolada para a imprensa nesse momento e exatamente para afastar mais as pessoas por causa desse risco de deslizamento de terra que aumentou, o solo está muito encharcado. Vou aproveitar o Tenente Barcelos, que está aqui pertinho com a gente, porta-voz dos bombeiros. Atualiza pra gente, Tenente, por que esse afastamento? Olha, a gente percebeu muito pela colaboração de alguns brigadistas que estão trabalhando aqui, um indício de movimentação do terreno. Isso faz parte do protocolo em que a gente aumenta esse raio de isolamento para trazer segurança a todos que estão aqui trabalhando, inclusive a imprensa e também a comunidade. Claro, e planejaram até uma rota de fuga aqui já. Exatamente. Toda vez que a gente muda esse protocolo de segurança, nós precisamos reunir com todas as pessoas, fazer um briefing e orientar a rota de fuga segura. Tá certo. Muito obrigado, viu, Tenente? Sempre atualizando pra gente aqui, o Tenente que tá na ativa, tá pra lá e pra cá,
cá o tempo inteiro, atualizando, trabalhando. Os bombeiros não param, impressionante. Quero chamar atenção para isso também. O trabalho dos bombeiros o tempo inteiro, estão lá no alto agora, onde ainda estão trabalhando neste momento na retirada de um corpo, tá? Então, neste momento, um corpo foi identificado, está debaixo dos escombros lá no alto. Eles estão fazendo essa retirada, daqui a alguns minutos devem conseguir fazer essa retirada. Por aqui, então, a 9ª morte confirmada só aqui no Parque Bournier. Olha, hoje estiveram aqui neste local 2 ministros do governo federal, fizeram uma visita aqui ao local. O ministro em exercício da Saúde, Adriano Massuda, e também o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Eu conversei com os dois. O Valdez Góes falou que o município está preparando projetos para, enfim, recuperação dessas áreas, e que assim que esses projetos chegarem na mão do governo federal, eles vão liberar verbas. E eu também apurei com o ministro interino da Saúde, que ele me explicou que tem pessoas aqui da Força Nacional do SUS atuando. Vamos ouvir. A gente está aqui para prestar solidariedade e apoio às equipes da Prefeitura de Juiz de Fora, às famílias que foram afetadas. O presidente Lula pediu para a gente mobilizar imediatamente a Força Nacional do SUS. A Força Nacional já chegou aqui em Juiz de Fora, já está trabalhando junto com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Estão reunidos para dimensionar as necessidades, além de apoiar a coordenação. Também estão vindo 20 profissionais de saúde para equipes compostas por médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde mental. Nesse momento é muito importante o apoio à saúde mental, tanto para as famílias como também para as equipes que estão trabalhando. E além disso, um dimensionamento de medicamentos, insumos de primeiros socorros, também isso nós temos no Ministério da Saúde um kit desastres que também pode ser mobilizado, além de recursos financeiros para apoio tanto de custeio, na medida em que vai expandir a oferta assistencial, como também a reconstrução das unidades de saúde que forem afetadas. A gente está de volta aqui, então atualizando o balanço aqui, neste momento, do Parque Bournier. 9 pessoas encontradas mortas, 9 socorridas com vida aqui nesse local e ainda 12 desaparecidas. É o balanço parcial. Lembrando que na cidade, Defesa Civil, bombeiros falam em 32 mortes confirmadas e 3.000 desabrigados. Balanço atualizado. Agora eu vou falar com a Michele, que está em outro ponto da cidade. Como é que está a situação por aí? Landinha, a situação é muito complicada, né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que ainda acompanha o MG1. Mais cedo eu entrei falando aqui, nossa equipe permanece no bairro Costa Carvalho, na rua Santa Clara, e nós falamos também de 3 vítimas da mesma família. Agora eu vou conversar com um dos parentes, que é o Ian Martins, ele que é motorista. Ian, você perdeu a tia e também 2 primas. Quando que vocês ficaram sabendo desse acidente, dessa tragédia, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Ontem eu saí trabalhar, né? Aplicativo. Aí 10 horas. Eu falando. Infelizmente, a gente mais uma vez teve um probleminha com o microfone da Michele Carvalho. Se possível, ela ainda volta nessa edição do MG1. Agora vamos dar mais um pulo no cemitério municipal de Juiz de Fora. Maria Elisa Diniz acompanhando já o velório de algumas vítimas, né, Maria? Isso mesmo, Inácio. Desde cedo a gente tem acompanhado esses velórios, reforçando, são 9 vítimas da tragédia que estão sendo veladas e sepultadas aqui no cemitério municipal. Dentre essas vítimas são 5 crianças que já foram veladas aqui, 4 já foram sepultadas. A situação aqui, as pessoas precisam de todo tipo de apoio, desde a alimentação. Nosso colega Evandro Carvalho vai mostrar aí para vocês um buffet aqui de Juiz de Fora, trouxe uma linha de servida com café, água, frutas, para oferecer para essas pessoas que estão aqui. Muita gente acabou saindo das áreas de risco de tragédia direto para o cemitério, então elas precisam de todo o apoio. Além disso, tem equipes de enfermagem, psicólogos prestando essa solidariedade também para essas pessoas que perderam os familiares. Mais cedo, essas pessoas também tiveram um pouco de acolhimento espiritual. O arcebispo metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, esteve aqui no cemitério, passou em todas
as capelas para prestar esse apoio, essa solidariedade às famílias. Inclusive, uma das famílias que perdeu a mãe e 2 filhos estiveram com o bispo dias antes dessa tragédia acontecer. Nós conversamos com ele, vamos ouvir o que disse Dom Gil Antônio. Muita dor, muito sofrimento em todas Juiz de Fora, nas cidades vizinhas, e a gente quer estar aqui para manifestar a força de Deus. Nesta hora, só Deus é que nos conforta. As explicações humanas não existem, não são suficientes. Não tem visitado aqui capela por capela, abraçado os parentes, os amigos e pedindo a Nosso Senhor que nos ajude. Também quero convocar a todos, para que nos unamos na solidariedade. Isso tem sido muito bonito na cidade de Juiz de Fora. Não só católicos, mas todas as pessoas, dependendo de religião, de qualquer outra diferença que possa existir, estamos unidos nesse momento, em solidariedade. Todas as nossas paróquias da Arquidiocese de Fora estão abertas para socorrer aqueles que necessitam, também para receber doações, para ajudar aqueles que estão perdendo tudo, que estão necessitados. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu nesta terça-feira uma nota de solidariedade a todas as famílias, comunidades e autoridades de Juiz de Fora, Urbá e outras cidades que também foram afetadas aqui na Zona da Mata. Todos os atingidos de alguma forma pelas fortes chuvas dos últimos dias. No texto, a CNBB enfatiza que se une em oração às famílias, expressando a proximidade fraterna e a comunhão com todas as pessoas que sofrem nesse momento. Agora a gente vai para outro ponto da cidade com a repórter Nayara de Paula. Nayara, qual é a situação por aí? Bom, a Nayara também está com um pequeno probleminha de comunicação. A gente vai tentar arrumar a casa. Enquanto isso, a gente volta para falar com a Érica Salazar. A Érica vai aparecer aqui. Não, ainda não. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos pro G1, que também está com uma super cobertura de tudo que está acontecendo aqui na nossa região. Um detalhe bem interessante, porque Juiz de Fora é a 9ª cidade do Brasil com maior população em áreas de risco de deslizamentos, enchentes e enxurradas, de acordo com o levantamento do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. O G1 Zona da Mata tem uma reportagem exatamente com esses números. Eu abri a reportagem aqui, vou passar esses detalhes para vocês. Lembrando, você pode acessar dos próprios seu celular, g1.com.br/Zona da Mata, ou acompanhar aqui comigo, que é o seguinte: o estudo é parte do relatório do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do Governo Federal, com base no número de pessoas que vivem em áreas mapeadas como de risco geohidrológico. Ainda de acordo com o CEMADEM, Juiz de Fora, atenção, é a 3ª cidade de Minas com maior população morando em áreas de risco, atrás apenas de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, que também fica na Grande BH. Segundo esse levantamento divulgado em 2024 e válido até esse ano, dos 540 mil habitantes de Juiz de Fora, cerca de 128 mil, o equivalente a 1/4 da população, 25%, vive em áreas consideradas de risco para deslizamentos, enchentes e enxurradas. Inclusive, de acordo com o engenheiro ambiental Luiz Evaristo de Paiva, ouvido pelo G1, o relevo de Juiz de Fora tem uma característica particular, com a topografia acidentada, morros e encostas, o que aumenta os riscos. O QR Code está aí na tela, você pode apontar a câmera do seu celular para ele, para entrar direto no nosso portal. Lembrando, cobertura completa G1 Zona da Mata. Vamos aproveitar agora e chamar de novo a Érica Salazar, nesse momento 12h44. Érica, está contigo. É isso, Inácio. Por aqui, a hora do almoço, as pessoas que chegam com as quentinhas, distribuem aqui para o pessoal que está aqui nessa escola municipal Raimundo Argrives. E eu estou aqui com 2 pessoas muito especiais, porque são pessoas que viveram todo esse drama de perdas, de soterramento, estão aqui para compartilhar com a gente essas histórias. Uma delas é o Luciano. Luciano, qual que é a sua real situação nesse momento? A real situação nesse momento é que a gente tinha tudo, tinha casa, estava bem,
E nesse momento agora a gente está zerado, porque a casa a gente morava no bairro Três Moinhos ali, já morava num acesso meio complicado, que é no escadão, acesso ao escadão. A minha casa ficava mais ou menos no meio desse escadão. Então foi a pior casa que caiu primeiro, soterrou tudo. Nesse momento a gente perdemos a casa, claro, perdemos a documentação. Meus documentos todos, pessoais, todo documento, da minha esposa também, meus meninos. O material escolar que a gente ia iniciar esse ano, né? Que a gente já tinha comprado também. Então nesse exato momento a gente perdemos tudo. Não tem, assim... Graças a Deus a gente está vivo. Exatamente, queria te perguntar, como é que está a sua família? Graças a Deus a gente ia sair da casa meia hora antes, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Então foi sorte, né? Porque aí após isso aí caiu tudo. Se a gente tivesse lá, a gente com certeza tinha morrido os 4. Mas graças a Deus a gente está vivo, a família tá boa, tá ganhando um bom apoio, né? Então tá tão lindo. Então, torcendo para a recuperação de todo mundo, que vocês fiquem bem, e aí o material a gente vai reconstruindo, né, Luciano? O Tarcílio, gente, chegou a ficar soterrado, né, Tarcílio? Eu fiquei soterrado 1 hora, mais ou menos. Mas eu mesmo consegui sair sozinho, né? Porque eu fiquei só com medo de descer mais, né? Porque após o temporal que deu, que foi que uns 200 milímetros, né? Foi. Então, aí eu já fiquei preocupado, já sabia que lá já acontecia isso toda chuva, já sabia que ia acontecer umas coisas assim. Parte do corpo que ficou soterrado, e qual que é a sensação, Tarcílio? É um peso? A sensação minha era só de preocupação de descer o resto que tinha pra descer lá, né? Porque toda hora tava caindo. Ficou com a perna presa? Fiquei com a perna presa e essa parte do corpo aqui presa, assim, porque ela me jogou, aí eu fiquei de lado, aí essa parte tava com a pressão do barro. Essa parte aqui estava mais no muro lá, aí ficou mais aliviado, mas eu estava preocupado mais se descer mais, que aí ia acabar de soterrar o resto, aí não ia conseguir fazer nada, né? Aí eu fiquei 1 hora para tentar sair, consegui sair, aí eu chamei a vizinha lá, a vizinha me socorreu lá, me deram até um banho gelado de madrugada lá, porque tava com muito barro. Aí eu deitei lá, fiquei deitado lá chorando de dor lá a noite inteira, até amanhecer o dia, que nós ficou aliado, porque perdeu o acesso do escadão, perdemos o acesso da rua. E lá atrás que tinha uma saída por trás também, caiu o barranco também, fechou a rua. Aí depois eu consegui dar uma melhorada, uma recuperada, eu fui lá, limpei a rua para passar, para não sair. Você mora perto do Luciano? Mora por cima da casa dele. Entendi. Ele morava embaixo, eu morava em cima. Quando eu cheguei lá ainda estava tudo normal, não tinha acontecido nada ainda não. Aí eu soltei a primeira cachorra, na hora que eu desci para soltar a segunda, aí eu escutei o barulho e saí para fora correndo. Na hora que eu saí para fora correndo, eu dei de cara com a avalanche descendo. Aí foi onde que ela me tampou lá embaixo. Aí foi onde que eu fiquei preso. Mas também a sorte minha é que ela já estava no final, quase parando. Mas ela estava com muito galho, muita árvore. Aí foi onde que me prendeu. Mas eu consegui sair e deu certo, graças a Deus. E você falou que voltou com dores. Dores em quê? Você já chegou a ser examinado? Fui para a UPA Norte ontem, mas eles me medicaram, me fizeram faixa, igual eu tô com a minha perna enfaixada, machucado nas pernas. Aí tem muita dores que foi forte, né? Tem um machucado profundo, tem umas escoriações, mas tem um machucado que tá profundo, eu corte na panturrilha, entendeu? Aí agora eu tô me recuperando devagarzinho. Você tava falando de perdas, né? Foi tudo também, como a do Luciano? Foi, no caso perdi tudo. Você e sua família moram ali? Só eu e minha mãe. E sua mãe tá bem? Minha mãe tá bem, ela não tava lá ainda não. Não tinha chegado em casa ainda não. Daqui pra frente, Tarcílio, o que você espera? Agora não tem como esperar, né? Tem que correr atrás, né? Agora eu correr atrás, a outra casa, melhorzinha pra minha mãe, porque ela tá na casa de parente meu. Ela não vai ficar à vontade na casa de parente, então tem que arrumar uma casinha pra ela ficar sossegada de novo. E correr atrás do serviço melhorzinho agora aí, que o que eu tinha também eu já perdi, porque não era de carteira assinada. Entendeu? Aí agora, isso é a meta agora. Tarcílio, conta com a gente. Boa sorte pra você, pra sua família, que seja reconstruído o mais breve possível, da melhor forma. Muito obrigada, viu, gente? Luciano também. Inácio, eu volto aí com você. Que histórias, hein, Érica? Érica ao vivo, no bairro Bom Jardim, ouvindo personagens dessa tragédia. E olha só, gente, muitas pessoas, muitas famílias continuam desabrigadas, como a Érica conversou com algumas delas. São pessoas que perderam móveis, roupas, materiais de trabalho, que perderam parte da sua história. Só em Juiz de Fora e Ubá, infelizmente, além dos quase 40 mortos, são pelo menos mais de 200 desabrigados, mais de 400 desalojados, número que vai aumentando ainda.
Para quem quiser ajudar e doar, especialmente produtos de limpeza, higiene e água, as lojas do supermercado Bahamas estão recebendo doações e vão encaminhar o que foi doado aos locais de acolhimento. A lavadora e secadora Agora a gente volta para Matias Barbosa. Elton Moreira disse que voltaria, está num outro ponto aí da cidade, região central ainda. Diga, Elton. Isso, Inácio, exatamente. Eu caminhei um pouco, eu continuo aqui na Avenida Cardoso Saraiva, no centro de Matias Barbosa, só que agora eu estou num ponto onde os comerciantes foram mais afetados. Muito triste, Inácio, acompanhar tudo isso por aqui, porque eu estou vendo tem lojas de eletrodomésticos, livrarias, escritórios também, todo mundo fazendo uma força-tarefa para limpar a rua que está tomada aqui pela lama, né, e por todo esse bairro. Eu vou virar mais uma vez a minha câmera para mostrar um pouquinho o cenário, como que está a situação de momento aqui agora. Inclusive, olha só, já tem um carro aqui da equipe, né, dos lixeiros que estão fazendo o recolhimento de alguns materiais. Agora, pessoal, deixa eu atualizar para vocês, a Prefeitura Municipal de Matias Barbosa disse que nesta quarta-feira 4 dos 5 PSFs estão funcionando normalmente aqui na cidade. Os PSFs são as unidades básicas de saúde. Estão funcionando aí a do Centro, Cedofeita, Maria Cecília e Monte Alegre. Apenas o PSF do bairro Nossa Senhora da Penha permanece sem atendimento devido aos impactos aí por conta das enchentes. Os profissionais do Centro Multidisciplinar estão empenhados aí no acolhimento das famílias afetadas pelas enchentes. Em razão disso, a unidade não vai abrir aí as portas para atendimentos nessa quarta-feira. A Secretaria de Promoção Social realizou o cadastro de 120 pessoas desalojadas e 30 desabrigadas, mas destaca aí que o levantamento segue em apuração, sendo esperados aí que esse número seja ainda maior. As pessoas que tiveram contato com a água também, pessoal, deve ter muito cuidado. A gente vê, olha só, muitas pessoas limpando, né, essa força da água, muita água também que veio do Rio Paraibuna, então as pessoas devem ter evitar, né, devem ter muito contato por conta das doenças como leptospirose, hepatite A também. E aí, pessoal, só destacando que a rede municipal e estadual das escolas, né, particulares também, a rede municipal, estadual e as escolas particulares do município estão com as atividades suspensas até o momento. Só destacando também que as doações aí de cestas básicas e materiais de limpeza, itens de higiene pessoal também podem ser realizadas na Secretaria de Promoção Social, localizada na rua José Mariano, número 72. Já roupas, calçados, colchões e demais itens podem ser encaminhados aí às escolas municipais Lucide Castro Cabral, no centro, e material e Marieta Miranda Couto, no bairro Nossa Senhora da Penha. Inácio, deixa eu voltar minha imagem para cá. É isso, eu vou seguir então acompanhando a situação em Matias Barbosa também, porque como a gente vê, a rua ainda está com muita lama, né? Muito bairro por aqui e, de fato, né, os comerciantes estão aqui trabalhando, né, para tentar recuperar e limpar aí suas lojas, né, seus espaços mesmo, onde essas pessoas ganham pão, sustentam aí suas famílias. Então a gente vai seguir acompanhando tudo por aqui, Inácio. Obrigado, Elton. Bom trabalho aí em Matias Barbosa. E nós conseguimos retomar o contato com a Michele Carvalho, que está no bairro Costa Carvalho. Michele, contigo. Inácio, a gente segue por aqui acompanhando toda a situação. Só para atualizar para quem está chegando agora, infelizmente o trabalho que está sendo realizado agora pelo Corpo de Bombeiros, trata-se de uma casa que 3 vítimas infelizmente não resistiram. Uma mãe e também 2 filhas. Inácio, eu vou conversar com um parente das vítimas, o Ian Martins, ele que é motorista, e vai falar um pouco para a gente. Ian, primeiro meus sentimentos para você, para todos os familiares. Como que vocês tomaram conhecimento desse acidente, dessa tragédia? Boa tarde para você. Boa tarde. A gente tomou conhecimento por rede social e ontem eu saí para trabalhar e meu irmão entrou em contato comigo falando que minhas tias e minha prima estavam desaparecidas, né? Aí já bateu aquele desespero, a gente já vem para cá e não consegue sair até achar. Aí hoje de manhã acharam a Liana e ontem de tarde acharam a tia Yara e a minha prima Ivana. Elas estavam até abraçadas, assim. Parecia que elas estavam querendo correr para cá. A Liana acharam ela esmagada numa porta ali. Foi meio tenso, assim. Coitadas. Né?
A gente pedia muito para elas abandonar, para sair daí, mas elas quiseram ficar aí, né? E elas moravam aqui há 30 anos, né? Inclusive, a gente conversou com muitas pessoas que disseram que a sua tia era professora, né? Então, muitos moradores vieram até aqui falando com pesar, com muito pesar. Sim, os bombeiros, o bombeiro ali também, ela dava aula lá no Tiradentes, o bombeiro foi aluno dela também. Aí saiu chorando quando falou que era professora dela, guarda sentimento, né? Os professores são especiais pra gente, né? A gente sempre lembra. E ver ela assim nesse estado é triste, né? Não é fácil, né? Olha, eu agradeço demais, viu, Ian, pela sua participação. Meus sentimentos mais uma vez para você e toda a sua família. Bom, Inácio, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Michele, muito obrigado. Bom trabalho para você. Lembrando, 32 mortes confirmadas em Juiz de Fora. E agora, para encerrar essa edição especial e triste do MG1, volto com a Érica Salazar. Érica. Inácio, a gente vai encerrando, né, o MG1, essa edição, mais uma edição em que a gente esteve perto das pessoas para ouvir as histórias, né? Ontem a gente estava aqui num esquema dos factuais, como a gente gosta de chamar no termo jornalístico, que é o que aconteceu agora. E hoje é uma consequência de ontem. E são as histórias. Quem são essas pessoas que estão nesses números que a gente sempre dá, mas que têm as próprias histórias e a própria vida? Quer um exemplo? Estava conversando com a esposa do Luciano aqui agora, que sentou para almoçar, e eu perguntei, como é que vocês estão? Aí ela falou, estamos vivos. Essa é a maior prova que a gente tem da gratidão dessas pessoas, com a solidariedade, com o voluntariado, né, com as pessoas que estão vindo até aqui ajudar, trazendo roupas, alimentos, fazendo as comidas, a escola que abriu as portas, um abrigo seguro. A gente tentou conversar ao vivo também com uma pessoa, uma representante da Prefeitura de Juiz de Fora, até para falar sobre a possibilidade de novas chuvas e que planejamento a cidade tem, a administração tem, a respeito do que vai acontecer aqui para frente. Não conseguimos um entrevistado, a Defesa Civil e a Prefeitura enviaram notas dizendo que em Juiz de Fora a Defesa Civil insiste na importância da evacuação das pessoas que moram em regiões que são de área de risco, e são muitas, são 130 mil pessoas em Juiz de Fora nessa situação. Perguntamos sobre os planos dos próximos dias, mas disseram que a demanda, por enquanto, é só o que está acontecendo agora. Uma equipe capacitada e multiprofissional está atuando com empatia e respeito junto aos moradores e áreas mapeadas como de risco. Nesse momento, a gente reforça, então, a importância das pessoas receberem essas orientações da Defesa Civil e deixarem as casas. Fica aqui toda a minha solidariedade a todos vocês. Até amanhã.